Queridos amigos, amigas do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. É com muita alegria que nós estamos de volta para realizarmos mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, uma noite muito especial para nós. Nós estamos caminhando já para o final das reflexões em torno do livro Há 2000 anos. Então nós vamos, nesse momento, fazer a nossa prece para pedir o apoio, a proteção dos nossos benfeitores para a tarefa da noite. Então eu os convido, nesse momento, para fechar a porta do mundo exterior. Vamos nos recordar de Jesus, quando nos ensinou a oração que ficou conhecida pela cristandade como a oração dominical. Para que ela seja um mecanismo de indução psicológica e espiritual para que possamos elevar os nossos padrões vibracionais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, os nossos erros. À medida em que aprendermos a perdoar aqueles que se equivocam no caminho, não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente no erro. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amigo, Senhor de nossas vidas, Jesus, com o coração extremamente alegre por esta oportunidade, nós suplicamos que o Senhor esteja conosco, que a espiritualidade que te representa com tanta dignidade se faça em todos os lares que aqui se fazem representados. Os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, que nesse momento nos acompanham através dos seus equipamentos, que nesse momento todos possam se sentir envolvidos pelas vibrações do bem. Senhor, envolva também os nossos amigos das demais emissoras, como a Rede Brasil Espírita de Maceió, através da Rádio Brasil. Enfim, nós suplicamos, Senhor, que o nosso trabalho, preparado pela espiritualidade para essa noite, possa atingir os objetivos de nos esclarecer, de nos consolar e de nos estimular para continuarmos na caminhada da ascensão espiritual. Sê conosco, Senhor, e que ao atingirmos o fim desta noite, desse trabalho, desse programa, possamos nos sentir em paz. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Caríssimas irmãs e irmãos da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da Casa de Kardec, da FEAC, todos que se encontram nesse momento no chat
e eu vejo que até o nosso amigo Zé Aparecido está conosco. Zé, seja bem-vindo também, amigo. Cláudia, o Arnaldo, a Cleusa, a nossa querida Carla. Carla, depois eu preciso falar com você, querida. O Carlos Lima, de Contagem, a Cida de São Paulo, Dani, o Fábio, muito obrigado pelo envio do material. A Gláucia, Ivani, a Lu de Porto Alegre. Vamos passar rápido aqui. A Maria Antonieta de Botucatu, Marinalva de Santana do Melo, Marluce da Bahia, a Núzia de Belo Horizonte, a Rita de Juiz de Fora, a Sheila, querida Sheila Maria, o Simplício e a Tânia de Vila Velha, lá do Espírito Santo. Todos recebam o nosso abraço. Pois é, o nosso programa está caminhando com uma velocidade que nos assusta. Outro dia eu conversava com os nossos amigos que compõem a equipe e a gente ficou saudosos ao lembrar dos primeiros programas que nós fizemos. Como tudo mudou, como nós fomos qualificando o trabalho ao longo do tempo, quantos corações que chegaram e partiram, quantos que estão conosco, quantos que reproduzem esse material, levam para o movimento espírita, disponibilizam nas casas, nos sites, enfim. Para nós significa esse trabalho um motivo de muita alegria, mas muita alegria mesmo. São os 2 programas que a gente faz, tanto da terça-feira, o Amor e Sabedoria, quanto de quinta, o Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós já passamos do número de 200 encontros. 200 encontros. São muitas horas de muito amor, de muita luz, de muita alegria, como está escrevendo a Rita de Juiz de Fora. Então, eu gostaria de parabenizar a todos vocês que estão conosco, porque vocês se tornam o grande motivo para que toda a equipe da Rede Amiga Espírita, da Rádio Brasil, todos possam estar envolvidos nesse projeto de estar levando a mensagem da doutrina espírita e do Evangelho para os corações. Pois é, e há 2000 anos foi, dentre o programa que a gente faz nas quintas-feiras, o há 2000 anos também representou momentos de muita emoção. Porque nós trouxemos a história do senador Lentulus Emmanuel para enriquecer cada vez mais o nosso aprendizado. Então, como a Carla está dizendo, nós devemos nos sentirmos com espírito de gratidão aos amigos espirituais que estão nos auxiliando nessa caminhada. E hoje, especialmente, nós vamos falar um pouquinho do capítulo que é o penúltimo da obra, Lembranças Amargas, que nós respeitosamente demos o título para o programa de Públio, o Senador, relembra Jesus. O diálogo entre ele, Públio, Ana, aquela que foi serva e se tornou benfeitora, e Flávia, sua filha. Aqui nós vamos encontrar, nesse capítulo, 7 anos se passaram após aquele trágico incidente da invasão a Jerusalém, que foi o objeto do nosso trabalho da última semana. Muitas coisas mudaram. E diga-se de passagem, Públio Lentulus levou a sua filha, suas servas, e os seus escravos para a Campânia, a região de Pompeia. E lá ele instalou a sua residência, para efetivamente poder viver os últimos anos da sua encarnação, que foi extremamente importante na sua trajetória espiritual. Então,
os primeiros movimentos desse capítulo, Emmanuel apresenta para nós aquela vivenda. Vamos encontrar Públio Lentulus apreciando a palavra simples e convincente de Ana, que envelhecera ao lado de Flávia, qual bela figura de marfim antigo. Era de lhe ver o interesse, a comoção, a alegria ao ouvi-la sobre a excelência dos princípios cristãos, quando se entretinham em recordações da Judéia distante. Nessas amáveis palestras entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo e as sublimadas ilações da sua doutrina, conseguindo o senador, pela força das circunstâncias, meditar melhor os grandiosos postulados do Evangelho. Ainda fragmentário e quase desconhecido, para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo à personalidade do seu divino fundador. Longas horas ali ficavam naquele terraço amplo, sobre a luz branda das estrelas, usufruindo a carícia das brisas da noite, que eram como que bafejos de inspirações celestes. Aquelas três criaturas em cujas frontes se vincavam as experiências dos anos. Por vezes, observemos a cena. Flávia fazia um pouco de música, que lhe saía da harpa, como vibrante gemido de dor e de saudade, alcançando o coração materno mergulhado no abismo das reminiscências dolorosas. É que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque na sua arte fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Uma noite dessas, obedecendo ao hábito de muitos anos, vamos encontrar aquelas três criaturas no espaçoso terraço da vila de Pompeia, em doces rememorações. Lembrando aqui que Flávia já estava cega, o senador também estava cego, ela distante da sua alma gêmea, Plínio Severus, ele que viu a esposa partir, e aquele trio, então, encontrava no Evangelho as doçurosas recordações, se preparando para os desafios vindouros. Então foram 7 anos naquele movimento. Depois de algumas lembranças dessa noite especial e comentários de Ana a respeito da angustiosa tarde do Calvário, exclamava o velho senador em tom convencido. Olha como que ele estava diferente. De mim para comigo. Tenho a certeza de que Jesus ficara para sempre no mundo como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Desde os primeiros dias de minha cegueira material, procuro intimamente compreender-lhe a grandeza e não consigo apreender toda a extensão da sua excelsitude e dos seus ensinos. Lembro-me, como se fosse ontem, do crepúsculo formoso em que o vi pela primeira vez.
ao longo das margens do Tiberíades. Eu também, murmurou Ana. Não consigo olvidar aquelas tardes deliciosas e claras, em que todos os servos e sofredores de Cafarnaum nos reuníamos à margem do grande lago, esperando o suave enlevo das suas palavras. E como se estivesse contemplando o desfile de suas recordações mais queridas, com os olhos da imaginação, a velha serva continuava. O mestre apreciava a companhia de Simão e dos filhos de Zebedeu. E quase sempre era em uma de suas barcas que ele vinha, solícito, atender às nossas rogativas. O que mais me assombrava, dizia Públio Lentulus, impressionado, é que Jesus não era, que se soubesse, um doutor da lei, ou um sacerdote formado pelas escolas humanas. Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma, e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Seus ensinos, diariamente meditados por mim nesses últimos anos, são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família, unindo as almas num grande amplexo espiritual de fraternidade e tolerância. A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu. Entretanto, as lições renovadoras modificamos o conceito de virtude, que para Deus soberano e misericordioso das alturas, não está no homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre. Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender. Na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos. Meu pai, perguntou Flávia Lentulus, extremamente interessada na conversação. Chegastes a ver o profeta muitas vezes? Não, filha. Antes do dia nefasto de sua morte infamante na cruz, somente o vi uma vez, ao tempo em que era pequenina e doente. Isto bastou, contudo, para que eu recebesse nas suas palavras sublimes luminosas lições para toda a vida. Só hoje
entendo as suas exortações amigas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando na sua extraordinária benevolência que eu poderia aproveitá-lo naquela época, ou daí a milênios, sem que me fosse possível apreender o sentido simbólico de suas palavras. Imaginemos a cena das 3 almas se reconfortando, relembrando os feitos, os fatos. Flávia, por esta ocasião narrada pelo pai, tinha a hanseníase, a lepra. E por conta do pedido de Lívia, o senador foi ao Tiberíade para procurar o profeta. Essa cena extraordinária do livro Há 2000 anos. E aqui agora, os 3 estão buscando no passado aquelas notas que se tornam pontos de luz fulgurante a definir o estímulo para uma nova etapa de vida. Essa passagem, na memória de Chico Xavier, tinha um valor, queridos amigos, que sempre quando ele se reportava a esse momento com os amigos lá de Pedro Leopoldo, como Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares, Enio Santos e alguns outros, Chico não contia as lágrimas, porque ele dizia para os amigos que não se sentia digno de ter sido tocado, curado pelo próprio Mestre. Naquela tarde e noite inesquecível para todos os personagens do drama. Aqui o senador está se relembrando, porque aquele encontro, como ele define aqui, poderia ter sido para ele uma oportunidade para se libertar das peias do mundo. Mas ele ainda não estava pronto. Ele ainda optou por continuar caminhando em busca das aquisições efêmeras. Entre os céus e a terra, ele optou pelo palácio de César. E isto é o que efetivamente representava para ele o marco que definiu os seus sofrimentos. Aqui ele estava cego, no final da sua existência, arrependido por uma série de atitudes, mas ao mesmo tempo dizendo para ele mesmo que era necessário começar uma nova etapa. Esse diálogo é extraordinário. Ah, se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais de metade das provações amargas que a terra me reservava. Querido amigo, amigos,
essa pergunta nós devemos fazer para nós mesmos. Se estamos aceitando o convite do Senhor, ou se ainda preferimos a acomodação, a indiferença, para não dizer rebeldia, o que efetivamente pode estar agravando os nossos suplícios vindouros. É necessário, como ele está nos dizendo, buscar compreender a lição de amor e humildade. Agora ele vai relatar um fato extraordinário para a nossa história. Vocês se lembram de André de Giórias? Aquele que pediu perdão e o senador perdoou, conforme o estudo da última semana? Eu vou fazer a leitura desse trecho. Quando a Ana questionou, todas as concessões de Jesus se esteavam na verdade santificada e consoladora. Sim, exclamou Públio Lentulus, concentrado nas suas reminiscências. Minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. Se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais de metade das provações amargas que a terra me reservava. Se houvesse buscado compreender a sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Giórias pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito, com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual, sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam a meu serviço. Tem coisas que a gente delega e é de responsabilidade nossa. É isso que ele está dizendo aqui. Tem tarefas que elas são nossa. Reflitamos, queridos amigos. Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severus, o amigo, senador, seria em Roma o confidente dos meus desejos de reparação, evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal, porque foi ele o culpado do sofrimento de Flávia. Se houvesse entendido bastante a sua caridade na cura de minha filha, teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia. Olha que extraordinário. Teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia. Vibrando com o seu espírito na mesma fé, ou caindo juntamente com ela na arena ignominiosa do circo. Olha que extraordinário. Eu fico emocionado, queridos amigos, porque ele está falando aqui, ele está prenunciando aqui o que iria acontecer com ele em breve. E se Deus nos abençoar, nós vamos continuar com essa saga. Quando terminar, nas próximas semanas, o livro, nós vamos trazer o escravo grego, judeu, filhos de judeu, Nestório.
para a gente ver o prosseguimento desta trajetória evolucional, conforme a descrição do livro, 50 anos depois. Na arena ignominiosa do circo, o que seria suave em comparação com as lentas agonias do meu destino. Teria sido menos vaidoso e mais humano se lhe houvesse entendido a preceito, a lição de fraternidade. Meu pai! Exclamava, porém, a filha, de molde a confortar-lhes as agruras do coração. Imaginem Chico Xavier escrevendo esse texto, gente. Imaginem o sentimento do Chico vendo a personagem, que era ele mesmo, dialogando com o pai, que estava angustiado diante dos fatos. Se Jesus é a sabedoria e a verdade, de qualquer modo ele saberia compreender as razões da vossa atitude. Sabendo que fostes forçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio em vossa vida. Coração da filha, consolando o pai e falando da misericórdia de Jesus. Vamos ouvir o que o pai vai dizer para ela. O que os benfeitores querem dizer para você agora. Nesse momento, hoje, dia 31 de março do ano de 2015, às 20 horas e 32 minutos. Minha filha, meu filho, nesses últimos anos, tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito dos problemas da dor e do destino. Acredito hoje, com a experiência própria, que as atividades penosas do mundo me ofertaram, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual. Nas trevas desta vida. Desculpe, nas tarefas dessa vida. Admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda misericórdia e de todo amor, creio que a sua lei é a do bem supremo para todas as criaturas. Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres e dentro dos seus dispositivos divinos. A felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. Determinismo do céu para todas as almas. A felicidade. Toda vez que caímos, ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Gente, alto lá.
Para lá. Vamos desligar o carro um pouquinho nessa viagem tão cheia de emoção. Eu os convido a prestar atenção num conteúdo doutrinário espírita aqui de alta expressão. Ele está dizendo que a felicidade é código, é dispositivo divino, é determinismo do céu para todas as almas. Todas as almas estamos caminhando no determinismo da felicidade. Vamos atingi-la. Só que quando nós caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando, sendo conivente com ele ou realizando, nós efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade que é relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Somos nós os artífices dos nossos próprios destinos. Então não tem desculpa. Não tem nenhuma prerrogativa para que nós nos libertemos do que nós mesmos criamos. Essa jurisdição é da felicidade. E somos nós que estamos deturpando o processo. Por isso é que o preço se torna altíssimo. Não me referindo aos meus atos pessoais, que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós, e aquele a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, fico hoje a pensar que não cometi um erro, forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal. Pedir não foi erro para Flávia, para que ele curasse a Flávia, a fim de que continuasses a viver nesse mundo, para o nosso amor em família, quando eras pequenina. Flávia, Ana, a Ana que está na sala, o Antônio, o Carlos, a Cida, a Cleusa, a Dani, o Fábio, a Gláucia, a Ione, de Patos de Minas, Ivani de Caldas, todos vocês, a Rita, o Sérgio, de Porto Alegre, o Simplício, o Sindival, né, a Tânia, todos vocês estamos acompanhando. Estamos acompanhando esse diálogo de uma forma muito especial agora. Eu peço que desliguem todas as conexões com o mundo de fora. Eu sei que está tendo intercorrências aí para tirar a atenção. Volta. Vamos prestar atenção. Porque se a Flávia e a Ana acompanhavam os raciocínios do senador desde muitos anos, lhe seguiam as conclusões morais cheias de surpresa, em face da facilidade íntima com que sabia aliar as lições penosas do seu destino aos princípios pregados pelo profeta Nazareno. Nós temos que aprender isto. E o senador estava deixando Flávia
e Ana espantadas, como nos deixa espantados agora. Porque qual que é a expectativa dele para conosco? É que todos nós possamos fazer o mesmo, entender os nossos dramas, alinhando as lições penosas do destino daquele que é a referência do mundo, Jesus. Na verdade, meu pai, disse Flávia Lentulha, depois de longa pausa, tenho a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatar-me do mundo, considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado. Era um sofrimento atroz. Chico, quando psicografou o livro, ele falou para Arnaldo que sentia o cheiro da carne putrefada, o cheiro das pústulas que exalavam um odor horrível, sem contar nas dores, nas febres, etc. Sim, ajuntou o senador, cortando-lhe a palavra. Ainda bem que me compreendes. A vida e o sofrimento nos ensinam a entender melhor o plano das determinações de ordem divina. Antigos iniciados das religiões misteriosas do Egito e da Índia acreditam que voltamos várias vezes à Terra noutros corpos. Isso aqui é um romance histórico e doutrinário, que não é obra de ficção. Aqui Emmanuel está dando um show de doutrina espírita para nós. Nesse instante, o velho Patrício fez uma pausa. Quando falou da reencarnação. Porque vocês que estão conosco desde o início, quando começamos a trabalhar o livro há 2000 anos, vão se lembrar que por várias semanas nós discutimos o sonho do senador Lentulus, que se viu como o próprio bisavô, Sura. Nós também falamos do sonho que Flamínio Severus, o amigo dele, também teve, quando se viu na mesma época da descrição do seu companheiro Públio Lentulus. Os dois foram copartícipes da trama de Sérgio Lúcio Catilínia para tentar assumir o poderio de Roma, dar um golpe no Senado. Lembrou-se então Emmanuel dos seus antigos sonhos, quando em se vendo na indumentária de cônsul nos tempos de Catilina, infligia aos inimigos políticos o suplício da cegueira, a ferro incandescente, quando se chamava Públio Lentulus Sura. Ele não estava cego? André de Gioras não imputou, não definiu, não delegou a ordem para Ítalo, escravo dele, que na realidade era o filho do próprio Emmanuel, do próprio senador, Marcos Lentulus. Ferro em brasa levou a cegueira. Aqui ele está se lembrando dos tempos de Sura, quando ele determinou que muitos fossem cegados. Olha a lei de ação e reação. Nos seus pensamentos caíam. Eu vou chamar a atenção para um fato. A partir da leitura que eu fiz de uma frase da Cida lá de São Paulo. Ela está dizendo: emoção para os dois, Chico e Emmanuel. Fico emocionada com essa lição tão edificante. E eu vou chamar a atenção que Lívia, filha de Basílio, o afinador,
que também foi Chico Xavier, Basílio também foi Emmanuel, pai e filha no romance Ave Cristo. A nossa companheira Lívia, aí agora é a mesma Flávia, é o mesmo Chico, não é a Lívia mãe, não. Também foi cegada. Por quê que Chico teve em duas existências muito próximas o karma, a responsabilidade de ter sido levado à cegueira física? Eu vou fazer ainda uma associação, que eu já vi alguns comentários aí que saem da lógica, embora respeite. Alguns confrades dizendo que Chico tinha problema no olho, que já estava numa condição de uma missão extraordinária. Então aquilo foi uma dormição. Não é bem isso, não. O problema ocular de Chico Xavier tem ressonâncias profundas com essas duas existências, que impregnou com muito cristianismo. Ter sido curado por Jesus, ter vivido no tempo dos mártires, e essa conexão com espíritos dos mártires da igreja de São João de Lyon, que foi transplantada para o Brasil, o espiritismo transplantado para o Brasil. Embora nós, espíritas, não temos noção do nível das entidades espirituais que trabalhavam em Pedro Leopoldo, naquela apoteose em que Chico Xavier foi um extraordinário instrumento. Porque ele, Chico, não tinha autorização para citar os nomes. Mas ele foi digno representante. Essa parte é que mexe profundamente com a gente. O tanto que ele cresceu sendo um representante dos bons espíritos. O que faz da missão dele muito maior do que alguns querem que ele seja um vulto extraordinário da história da sociedade humana. Embora a gente respeite, mas não encontramos fundamentação doutrinária e nada a ver com seu perfil psicológico, com a sua linha mental, conforme ele mesmo explicava, contava para os amigos de Pedro Leopoldo. Mas eu vou continuar porque eu não vim aqui falar só da nossa alma querida. Mas depois de alguns instantes, como se o relógio da imaginação houvesse parado alguns minutos, para que o coração pudesse escutar o tropel das lembranças no deserto do seu mundo subjetivo, murmurava, confortado, na posse tardia do roteiro do seu amargurado destino. Ouçamo-lo, o nosso senador, envelhecido, sofrido, cego, e já apresentando a faceta do educador cristão. Hoje creio, minha filha, que se as energias sábias do céu haviam decidido a tua morte em pequenina, determinação essa que eu possivelmente contrariei com a minha súplica angustiosa de pai, descoberta em silêncio pelo Messias de Nazaré no recôndito do meu orgulhoso e infeliz coração, é que deverias ficar livre do cárcere que te prendia, de modo a te preparares melhor para a resignação. Meu Deus, chegamos lá. Eu antecipei aqui intuitivamente e olha o que Emmanuel está falando de Chico Xavier. Isso é extraordinário. Extraordinário.
E eu tinha passado batido aqui nas minhas pesquisas. Eu vou repetir com a anuência de vocês. Hoje creio, minha filha, que se as energias sábias do céu haviam decidido a tua morte em pequenina, determinação essa que eu possivelmente contrariei com a minha súplica angustiosa de pai, descoberta em silêncio pelo Messias de Nazaré, no recôndito do meu orgulhoso e infeliz coração, é que deverias, Flávia, deverias, Chico, ficar livre do cárcere que te prendia, de modo a te preparares melhor para a resignação, para a fortaleza e para os sofrimentos. Certamente renascerias mais tarde e encontrarias as mesmas circunstâncias e os mesmos inimigos, mas terias um organismo mais forte para resistir aos embates penosos da existência terrestre. Extraordinário. Extraordinário. O prenúncio de uma trajetória da filha querida. Ele fala sobre resignação, fortaleza para os sofrimentos. Reconhecemos hoje, portanto, que há uma lei soberana e misericordiosa a que devemos obedecer, sem interferir no seu mecanismo feito de misericórdia e sabedoria. Quanto a mim, que tive organismo resistente e fibra espiritual saturada de energia, sinto que em outras vidas procedi mal e cometi crimes nefandos. Minha atual existência teria de ser um imenso rosário de infinitas amarguras. Mas vejo tardiamente que, se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de pecados do pretérito obscuro e delituoso. Agora, entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da humildade e do amor, da caridade e do perdão. Caminhos seguros para todas as conquistas do espírito, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. E lembrando o sonho que relatara Flamínio nos tempos idos, concluía: me perdoem pela leitura extensa, mas nós não podemos perder um detalhe dessa narrativa, porque ela é riquíssima. E a gente tem que aprender juntos, e eu proponho, a estudar Emmanuel, porque ele não perde a oportunidade de dar um conteúdo para nós, revelador quanto aos nossos destinos, às nossas necessidades. Por isso que não foi à toa que você entrou nessa sala aqui hoje. Não foi à toa que nós somos orientados a fazer a leitura. Que nós estamos
sendo envolvidos, olha o que eu vou dizer, pelo Espírito Santo. Não se assustem. Nós estamos sendo envolvidos pela corte dos Espíritos do Senhor, que estão nos aproximando da nossa própria verdade, porque essa história é a nossa, de alguma sorte. Qual de nós podemos dizer que não estamos no banco dos réus? E como dizia o Tim Maia, sou réu, confesso. Não é verdade? Vamos lá. A expiação não seria necessária no mundo para o burilamento da alma, se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação desta prova se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. O que vocês acham? Teríamos nos livrado da cegueira pela humildade e pela bondade. Quantos milhões caminham na terra cegos e respondendo um preço exatamente pela arrogância, pela nossa pretensão, por muitas vezes estarmos com aquela postura ainda de nos julgar donos da verdade, deuses no seu sentido de domínio das coisas do mundo. Não. Poderemos, queridos amigos, nos livrar, poderíamos abrandar, ajustar uma série de procedimentos se nos curvássemos à condição de humildade. É para que a gente possa caminhar com mais calma. Um gesto de generosidade da minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras. Mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Agravei desse modo meus débitos clamorosos perante a justiça divina. E não posso esperar magnanimidade dos juízes que me aguardam. Como é bonito ver a vida mudando os painéis. Como foi extraordinário ver Emmanuel carregando no colo o próprio André de Gioras. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. O velho Públio Lentulus tinha uma lágrima dolorosa no canto dos olhos apagados. Mas Ana, que ansiosa lhe escutar as palavras e conceitos, e que se regozijava intimamente verificando que o orgulhoso Senhor atingira as mais justas conclusões de ordem evangélica, ilações a que ela havia chegado nas meditações da velhice, esclarecia bondosamente, como se as suas afirmativas simples e incisivas chegassem no momento justo para a consolação de todos. Ouçamos lá. Nós estamos sentados no solar, com o senador em lágrimas, com a filha com a voz embargada, Flávia, e vamos agora ouvir Ana,
a sobrinha de Simeão da Samaria, que tantas vezes ouvira a poesia do amor sendo pronunciada na boca, mel do Senhor da vida. Senador, amigos da Rede Amigo Espírita, todas as vossas observações são criteriosas e justas. Essa lei das vidas múltiplas, em favor do nosso aprendizado nas lutas penosas do mundo, eu aceito plenamente, pois, nas suas divinas lições, Jesus asseverou que ninguém poderá penetrar o reino do céu sem renascer de novo. Presumo, todavia, apesar da vossa cegueira material e dos vossos padecimentos, que sei compreender em toda a sua angustiosa intensidade, deveis trazer a alma plena de crença e de esperanças no futuro espiritual, porque também o Cristo nos afiançou que o nosso Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Públio Lentulus sentiu que uma força inexplicável lhe brotava no íntimo, como se fora manancial desconhecido de estranho conforto, preparando-o para enfrentar dignamente todos os amargores. Algumas semanas atrás nós estudamos juntos que Lívia pediu para voltar. Simeão se comprometeu a acompanhá-la. Eu quero convidá-los para uma ilação. Imaginemos o ambiente espiritual que se criou em torno das 3 almas que falavam de Jesus em Pompeia. Às vésperas da tragédia que viria através da erupção do Vesúvio. Lívia, Simeão, quantos cristãos ali, quantas almas se preparavam para ajudar os seus queridos que iriam desencarnar no flagelo da natureza. Mas eu gostaria de chamar a atenção, de uma forma especial, para a alma gêmea de Públio Lentulus, que abraçava-o e que, por certo, o fortalecia, como descrito aqui. Sim, murmurou de leve, sempre Jesus, sempre Jesus. Sem Ele, sem os ensinos de suas palavras que nos enchem de coragem e de fé para alcançar um reino de paz no porvir da alma, não sei bem o que seria das criaturas humanas, agrilhoadas ao cárcere dos sofrimentos terrestres. 7 anos de padecimento infinitos, na soledade de meus olhos mortos. Figuram-se-me 7 séculos de aprendizado cruel e doloroso. Somente assim, porém, poderia chegar a entender a lição do crucificado. O velho patrício, todavia, ao pronunciar a palavra crucificado, reconduziu o pensamento a Jerusalém na Páscoa do ano de 33 e recordou que tivera em mãos o processo do emissário divino. E só então ponderou a tremenda responsabilidade em que se vira envolvido naquele dia inolvidável e doloroso, exclamando depois de longa pausa: e pensar que,
Para um espírito como aquele, não houve sequer um gesto decisivo de defesa da nossa parte. No angustioso momento da cruz infamante, a mim, que agora vivo tão somente das minhas recordações amargas, parece-me vê-lo ainda à frente dos meus olhos, com os tristes estigmas da flagelação. Nele concentrava-se todo o amor supremo do céu para a redenção das misérias da terra. E, entretanto, não vi pessoa alguma trabalhar pela sua liberdade ou agir efetivamente ao seu favor. Imaginemos, amigos, Emmanuel se lembrando que o processo de Jesus estava nas mãos dele. Ele era a autoridade máxima naquele tribunal. Ele tinha poder para contestar as decisões de Pôncio Pilatos, o governador. Ele era emissário de Tibério, não esqueçamos. Imaginem quando Emmanuel se recorda disto. Ele que é um espírito nobre, por certo, já venceu muitas questões que nós ainda teríamos como fantasmas. Mas acredito eu que pelas descrições dos espíritos, como a de Judas, que relatou para Humberto de Campos, conforme a narrativa do livro Cartas e Crônicas, que em toda Páscoa, todo sábado de aleluia, quando queimam Judas aqui na terra, ele sente fagulhas de remorso. Observem a condição espiritual de Judas. Imaginemos o nosso benfeitor Emmanuel e o porquê que ele se entregou tanto pela causa do Evangelho. Mas alguém, exclamou Ana inopidamente, ou melhor, menos alguém, o senador. Quem chegou a ter esse gesto nobre? Não me constou que alguém o defendesse. Quem não leu a história, se prepare na cadeira. Se ajuste. Porque essa revelação aqui, muito conhecida no meio espírita, precisa de ser analisada com muito carinho. É porque ignorastes, afirmou Ana, até hoje, que a vossa digna consorte, a minha inesquecível benfeitora, atendeu aos nossos rogos, se dirigiu imediatamente a Pôncio Pilatos, tão logo o triste cortejo havia saído da corte provincial romana, para interceder pelo Messias de Nazaré, injustamente condenado pela multidão enfurecida. Recebida pelo governador no seu gabinete particular,
foi em vão que a nobre senhora implorou compaixão e piedade para o Divino Mestre. Então Lívia chegou a dirigir-se a Pilatos para suplicar por Jesus? Perguntou o senador interessado e perplexo, recordando aquela tarde angustiosa da sua vida e rememorando as calúnias de Fúlvia a respeito da esposa. O senador viu Lívia saindo do gabinete particular e Fúlvia disse que ela estava traindo com Pôncio Pilatos, e ela estava ali para suplicar por Jesus. Sim, respondeu a serva, por Jesus. Seu coração magnânimo desprezou todas as convenções e todos os preconceitos, não vacilando em atender às nossas súplicas, tudo fazendo por salvar o Messias da morte infamante. Silêncio profundo no ambiente. Públio Lentulus sentiu, então, grande dificuldade para externar seus pensamentos. Com a garganta sufocada de emoção, dentro de suas amargas lembranças e com os olhos mortos, marejados de lágrimas. Ana, porém, recordou todos os pormenores daquele dia doloroso, relatando suas passadas emoções, enquanto o senador e a filha, você da Rede Amigo Espírita, você que nos acompanha nesse momento na Rádio Brasil, escutando as palavras de Ana, nos sentimos tomados de pranto no caminho da dor, da gratidão e da saudade. E era desse modo que, ao fim de cada dia, sobre o céu brilhante e perfumado de Pompeia, aquelas três almas se preparavam para as realidades consoladoras da morte. Dentro da claridade terna e triste das lições amargas do destino. Na esteira das recordações amigas. Na esteira das recordações amigas. Eu não tenho dúvida, apoiado na frase que foi expressada no chat, sobre as reflexões exatamente na semana da Páscoa, que os benfeitores espirituais programaram de uma forma extraordinária o nosso encontro. Iremos concluir o trabalho do livro Há 2000 anos na próxima terça-feira. Mas o que fica para nós é esse instante em que a cristandade, estamos todos reunidos para refletirmos, convidados para
fazermos uma ressignificação da vida. Os nossos impedimentos, as nossas lutas, as nossas quedas, as nossas dores, as nossas decepções, as contradições, o medo, a insegurança, a dor, a violência. Nós estamos num momento em que precisamos abrir a nossa alma e o nosso coração para nos dedicarmos às propostas santificantes. Não temos mais tempo para ficarmos naquela condição de espectadores. O momento agora é um instante de agirmos, de proagirmos. Porque a dor por si só já campeia e assola, dilacera. Nós estamos num momento em que o Senhor da vida nos conclama para operar na renovação, na transformação espiritual. E o perdão, hoje para nós, é uma lei da natureza. O entendimento é prerrogativa da misericórdia. A solidariedade é um testemunho da nobreza do caráter. A fraternidade é o tempero transcendental para todos os nossos movimentos de intercâmbio entre encarnados ou desencarnados. Jesus deu a vida por nós. E aqueles que se manifestam em foro de gratidão se entregam nos desafios, que têm uma relação próxima com essa entrega para a promoção da vida. Jesus, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim da nossa evolução. Por mais que alguns julguem que nós espíritas devemos trabalhar em outras bases, os espíritos do alto deixam claro que o espiritismo sem evangelho é um corpo sem alma. É uma doutrina que teria o seu tempo certo para acabar. E foi por isso que Allan Kardec, um dos mais próximos amigos de Jesus, dos nascidos de mulher o maior, foi aquele que foi convidado para nos ajudar a escalar o monte da sabedoria, perpassarmos os planos da filosofia que indaga, mas acima de tudo descermos para o vale da ciência que opera, que verifica e que tem por consequência resultados em nível íntimo, vida, porque a verdadeira religião é aquela que promove e que se intercambia com a vida. Filosofia, ciência e a religiosidade do amor, que liberta, que restaura, que renova, que transcende, que aprimora, que edifica, que santifica e que comunga com Deus em plenitude, numa unificação que todos nós ansiamos em nível íntimo e que muitas vezes buscamos essa unificação na Terra expectantes de resultados que efetivamente
se conjugarão no tempo e no espaço em nível íntimo, quando os seres compreenderem que existe uma dicotomia entre o reino dos céus e o reino da terra. O paradigma que a doutrina espírita propõe para nós nessa Páscoa é da entrega sem peias, consciente e responsável, para formarmos a consciência do futuro, a do Filho do Homem, a nova geração, que efetivamente já começa a se expressar na Terra, gritando por justiça, por ética. A nova geração que clama por espiritualidade, por amor, que fala para os pais que nós estamos aprisionados em sistemas que só definem impedimentos. Com Cristo, o amor verdadeiro, o tempo todo diz para nós: vinde a mim, de uma forma exuberante e verdadeira. Porque as vozes do mundo são mentirosas, são falaciosas, porque são contraditórias. Hoje fala sim para amanhã falar não. Hoje batem palmas e amanhã pulpam. Porque as vozes da terra, na maioria das vezes, clamam por si mesmas. Falam em causa própria. As vozes dos céus, que Allan Kardec representa, sendo o instrumento, o cavaleiro, não é? A instrumentação, conforme a descrição do livro Apocalipse, no seu capítulo 19, que simbolicamente está falando do século XIX, daquele que ninguém sabe o nome dele, só ele mesmo. Ele apaga para que o Senhor se projete para as esferas maiores. É necessário que ele cresça e que eu me diminua. E como um cavaleiro, o próprio nome diz, o Hipólito, o cavalo, o instrumento. Esse instrumento é a grande ferramenta que os céus nos concede para que a gente possa abrir os portais da imortalidade. Chaves que são precursoras dos tempos benditos, das felicidades celestiais. E agora, os benfeitores, com muita alegria, reverenciam Allan Kardec, nesse dia 31 de março, data que o mundo espiritual escolheu para que ele deixasse o mundo dos homens, exatamente no ano de 1869. Nós, em nome do Senhor da vida, daquele que se deu em holocausto por todos nós, Jesus, nós suplicamos que tu abençoes cada vez mais este seu fiel escudeiro e que nós, espíritas, possamos nos intercambiar com mais proximidade com as esferas resplandecentes, com os espíritos que falam, que operam, que divulgam a causa do espiritismo cristão, como Emmanuel, este nobre representante, esse cavaleiro, que hoje se curva a cada momento para que a tua mensagem de amor, de paz, de luz atinja aos corações sedentos e distantes da tua verdade. Ave seja o nome de Allan Kardec. A ave seja a doutrina que ele nos oferta. E ave seja o Cristo de Deus. Muito obrigado a todos vocês, amigo da rede Amigo Espírita, da rede Brasil Espírita, todos vocês que estão no chat, que estão junto conosco, desenvolvendo esses estudos, incentivando-nos uns aos outros e espalhando
o fruto desse trabalho bendito para todos aqueles que não podem participar conosco ao vivo. Mas nós gostaríamos de, especialmente nessa noite, agradecer a estes amigos espirituais que visitaram todos os lares, que cuidaram de todos nós, dos nossos familiares, que estes espíritos possam encontrar sempre no nosso coração o sentimento de gratidão e, acima de tudo, prontificados para aprender e, com isso, servirmos cada vez mais com Jesus. Muito obrigado a todos e, exatamente nesse instante, eu me despeço, interrompendo essa cadeia de transmissão. Que todos possam ser envolvidos nessa Páscoa pelas vibrações sacrossantas de Jesus e que Maria Santíssima possa estar conosco, nos relembrando do seu Filho, Jesus de Nazaré. Muito obrigado, então, que assim seja, graças a Deus.